Oi gente, meu nome é Gabriela Lins, eu sou a professora de vocês de Ciências e hoje estamos dando início à primeira aula do 7º ano do capítulo 1 do livro, falando sobre os seres vivos. Não esqueçam de, depois dessa aula, responder o formulário que vai estar disponibilizado no Google Classroom, que vai contar com uma chamada, então vocês precisam responder para que eu possa botar presença em vocês. Bom, nosso corpo humano é como um projeto de uma casa. Para a casa ela começar a ser feita, ela precisa de estrutura. Com a gente não é diferente. A nossa estrutura são as células. De acordo com a teoria celular, todos os seres vivos são formados por células. O que são células? Células são as menores unidades morfofuncionais capazes de garantir a vida. Nós, seres humanos, temos milhares de células. E existem seres pluricelulares e seres unicelulares. Os seres unicelulares são aqueles que possuem apenas uma célula. E um exemplo desses seres são as bactérias. Elas possuem apenas uma célula. E os seres pluricelulares são aqueles que possuem muitas células, tipo milhares de células. Cada pedacinho do nosso corpo é formado por um conjunto imenso de células. Cada uma tem a sua função específica. Existem dois tipos de células, as células eucariontes e as procariontes. As células eucariontes são aquelas células mais evoluídas, elas são mais organizadas. O núcleo dela é organizado, o material genético dela fica dentro de um núcleo, fica dentro de uma bolsinha, ela fica toda organizada. E as células eucariontes se dividem em animal e vegetal. Nós vamos falar disso mais pro final. Tem as células procariontes, que são aquelas células desorganizadas. O material genético dela fica disperso no núcleo. Ela não tem organização. E geralmente elas são dos seres unicelulares, da bactéria, do reino Monera. Bom, a organização celular, ela se divide em 3 tópicos: núcleo, citoplasma e membrana plasmática. Dentro do citoplasma está disperso algumas organelas e nós vamos falar sobre elas, mas antes vamos falar sobre o núcleo. O núcleo, ele é o comando da célula. Ele é tipo o cérebro da célula. É de lá onde partem as mensagens para as outras células se ligarem e fazerem o trabalho dela. É dentro do núcleo que é guardado o principal elemento da célula, que são os cromossomos. E os cromossomos, por sua vez, são importantes porque eles carregam o nosso material genético, o nosso DNA. E esses servem como materiais de ordem, ou seja, eles vão passar a mensagem para as outras células. A membrana plasmática, ela tem função de permeabilidade seletiva, ou seja, ela comanda o que entra e o que sai da célula. Ela é como se fosse uma portinha, é o segurança que vai dizer o que pode entrar e o que não pode. Ela também serve como uma pele. A nossa pele, ela dá forma ao nosso corpo. A pele da célula é a membrana plasmática. As células, elas possuem diversos tipos. E os tipos de células, os tamanhos, as formas, está relacionado diretamente com a função dela no nosso organismo. Agora vamos falar sobre o citoplasma. Ele é um material gelatinoso que está entre o núcleo e a membrana plasmática. As organelas citoplasmáticas, elas estão dispersas no citoplasma. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre elas. Primeiro é o núcleo, que eu já falei. Dentro do núcleo tem o nucleolo, que é a organela que dá origem aos ribossomos. Ribossomos é uma outra organela que tem como função sintetizar proteína. Sintetizar é fabricar. Algumas proteínas, elas entram no nosso corpo através do alimento, certo? Mas, ao chegar no nosso corpo, elas precisam ser sintetizadas, elas precisam ser transformadas para que o nosso corpo absorva. E quem faz isso, quem transforma, quem quebra as moléculas de proteína, são os ribossomos. A mitocôndria é uma das principais organelas presentes na célula. Por quê? Porque ela realiza respiração celular. E a respiração da célula produz energia, e nós precisamos de energia, assim como as células. Existem também os retículos endoplasmáticos. Tem 2 tipos, o liso e o rugoso. O rugoso, ou granuloso, ele tem esse nome porque ele tem ribossomos associados a ele. E o liso não tem, que é chamado de agranuloso. Mas o rugoso, ele tem a função de produzir proteínas e secretar. Secretar, no caso, ele produz e libera para o nosso corpo absorver.
E o liso, ele tem função de produzir lipídios. Também temos os lisossomos, que são responsáveis pela digestão intracelular. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Sabe a caldinha do girino? Que o girino é antes dele se transformar em sapo, certo? Então, ele tem aquela caldinha, mas com o decorrer do tempo, ele vai perdendo aquela cauda. E quem faz com que ele perca aquela cauda são os lisossomos. É uma série de enzimas que vai digerindo para que ele perca aquela cauda e se transforme num sapo. E também tem os centríolos, que são responsáveis pela divisão celular, mitose e meiose. Mas isso é assunto mais pra frente. Todas essas organelas que eu falei são da célula animal, eucarionte. A célula eucarionte vegetal, ela possui organelas diferentes da animal. São elas vacúolo, parede celular externa, os cloroplastos. O vacúolo tem a função de armazenar água. A parede celular externa tem a função de proteger a célula. A célula eucarionte animal, ela tem apenas membrana plasmática. Mas a célula eucarionte vegetal tem a membrana plasmática, mas também tem uma parede celular que recobre a membrana plasmática. Isso também dá forma à célula e protege ela. E os cloroplastos, eles são responsáveis pela fotossíntese porque eles possuem uma substância chamada clorofila. A célula eucarionte vegetal não possui centríolos. Ela não possui centríolo porque ela se reproduz de uma forma diferente, que nós vamos falar disso mais pra frente. Os seres vivos, eles se modificam ao longo da vida para que possa ocorrer perpetuação de espécies, ou seja, reprodução. O nosso ciclo de vida é basicamente nascer, crescer, reproduzir, no caso se perpetuar, envelhecer e morrer. O tempo de vida varia entre as espécies e às vezes até entre indivíduos de uma mesma espécie, ou seja, por exemplo, na minha família teve gente que conseguiu viver até os 100 anos, mas teve gente que conseguiu viver só até os 70 anos. Isso vai variar do organismo. O leão, por exemplo, vive em média 20 anos, o elefante 100 anos, o coelho 7 anos e uma bactéria vive apenas uns 30 minutos. Para que uma espécie ela continue existindo, ela precisa gerar indivíduos semelhantes e férteis, para que esses também possam continuar produzindo, e assim a espécie nunca entrar em extinção. Para a formação da vida, para o começo da vida, existem algumas teorias. Abiogênese e biogênese, mas isso a gente vai se aprofundar na próxima aula. Agora nós vamos falar sobre reprodução em si. A biologia moderna, a biologia atual, ela acredita que todo ser vivo é proveniente de um outro ser vivo e que a reprodução é um processo realizado por todos os tipos de seres vivos das mais diferentes espécies. A reprodução pode ser sexuada ou assexuada. A reprodução sexuada é aquela onde há gametas diferentes, ou seja, um gameta feminino e um gameta masculino. E aí há uma fecundação, não necessariamente com o ato sexual, e ele gera um outro indivíduo, um descendente. Ocorre mistura de material genético. Na reprodução assexuada, não há gametas, também não há troca de material genético. Essa planta aqui é uma hidra, e ela consegue se reproduzir assexuadamente sozinha, ou seja, por brotamento. O brotinho ele surge, ele cai e forma uma nova hidra. E essa nova hidra vai crescer, vai produzir um broto, ele vai cair e vai formando novas hidras. Mas as plantas também podem se reproduzir sexualmente sem que haja um ato sexual, ou seja, sem que haja uma cópula. Alguns exemplos de reprodução que acontecem na natureza que são diferentes. Os sapos, por exemplo, não há uma fecundação interna. Por quê? Porque eles liberam os óvulos e os espermatozoides na água. E é na água que vai ocorrer a fecundação. E também ainda existem aqueles seres que não produzem sequer espermatozoide ou óvulos, que é um exemplo da ameba. Ela consegue se reproduzir sozinha, sem órgãos sexuais. E ainda tem os seres que são chamados de hermafroditas. Eles possuem os dois gametas, ou seja, ambos os sexos no mesmo corpo. Muitos deles podem se autofecundar e outros podem ter seus óvulos fecundados por espermatozoides de outro indivíduo hermafrodita
ou vice-versa, podem ter os seus espermatozoides fecundando óvulos de outro indivíduo hermafrodita, como é o caso das minhocas, e isso é chamado de fecundação cruzada. E eles conseguem gerar descendentes, e esses descendentes são férteis e conseguem gerar outros descendentes. Reprodução é quando os seres vivos conseguem dar continuidade à sua espécie. Vamos falar agora sobre metabolismo. Os seres vivos são formados por elementos químicos, por exemplo, hidrogênio, oxigênio, enxofre, fósforo, carbono. E esses elementos, caso combinado uns com os outros, podem formar substâncias inorgânicas e orgânicas. Substâncias inorgânicas são água e sais minerais. E as substâncias orgânicas são as proteínas, os lipídios, vitaminas, os carboidratos e os ácidos nucleicos. Mas o que é metabolismo? É o conjunto das substâncias químicas e físicas que ocorrem na célula para garantir a nossa sobrevivência. O metabolismo pode ser dividido em anabolismo e catabolismo. O anabolismo é um processo de construção, ou seja, ele é um processo de síntese de moléculas. Ele pega as moléculas mais simples e transforma elas em moléculas mais complexas. Nos seres humanos, nós podemos fazer o anabolismo quando praticamos atividades físicas. E nas plantas, quando elas realizam a fotossíntese. Conseguem transformar somente o gás carbônico e transformar isso em glicose, que é uma fórmula enorme, C6H12O6. E o catabolismo é um processo de quebra, ou seja, é o contrário do anabolismo. Ele pega as moléculas mais complexas e transforma em moléculas mais simples. Sobre respiração celular. Lembra quem faz a respiração celular? Isso mesmo, a mitocôndria. A respiração celular é um processo de quebra de nutrientes e liberação de energia, água e gás carbônico. A respiração celular ela pode ser dividida em aeróbica e anaeróbica. Os seres que realizam respiração celular aeróbica são aqueles que conseguem viver apenas se tiver oxigênio. Os seres anaeróbicos, que realizam a respiração anaeróbica, são aqueles que conseguem viver em um meio que não possui oxigênio. E ainda tem aqueles que conseguem viver com e sem oxigênio. E esses são chamados de aeróbicos facultativos. Agora vamos falar um pouquinho sobre nutrição. Nutrição é o processo pelo qual os seres obtêm energia para dar continuidade ao seu ciclo de vida. Os alimentos que nós consumimos, que são chamados de macromoléculas, eles têm que ser quebrados, ou seja, mastigados, para que se tornem micronutrientes, para que nosso corpo consiga absorver energia e garantir a nossa sobrevivência. Existem dois tipos de nutrientes, macronutrientes e micronutrientes. Os macronutrientes são as águas e os sais minerais. E os micronutrientes são os carboidratos, os lipídios, as vitaminas e etc. E aí, os seres podem ser autótrofos ou heterótrofos. Os autótrofos são aqueles que conseguem produzir o seu próprio alimento e os heterótrofos são aqueles que não conseguem produzir o seu próprio alimento. E eles precisam de outros seres. Os seres autótrofos, chamados de produtores, ou seja, são as plantas. E os seres heterótrofos são chamados de consumidores ou decompositores. Eles podem ser herbívoros, carnívoros, onívoros, hematrófagos, que são aqueles que se alimentam do sangue, e os detritivos, que se alimentam dos restos dos alimentos.